Hoje eu estou me sentindo igualzinho ao ex-ministro da Educação, o ministro Cristóvão, batendo numa tecla só. Ele batia na tecla o tempo todo da educação. E eu aqui hoje estou batendo na tecla da saúde. Voltando ao nosso assunto, que já foi tratado na primeira sessão, a respeito dos plantões, onde o doutor Quaranta até mesmo me auxiliou. Naquele dia, quando a doutora Letícia foi para Campo Grande com aquela vaga zero, o plantão dela ficou desassistido. E aí o que é normal de praxe fazer? Ligar para um médico que de repente está naquele momento num dos ESF e pedir para que ele suba para o hospital, porque o hospital é que é de urgência e emergência. Aí nesse momento quem está esperando nos ESFs é que fica desassistido. Com isso muitas pessoas que estão lá desde cedo têm que ir embora sem ser atendido na sua consulta e retornar em outro momento. Então, na minha opinião, o mínimo que deveríamos ter no hospital seriam 2 plantonistas, para que não precisássemos tirar os plantonistas dos ESFs. A nossa cidade não está só ruim de pediatras. Aquele dia até a secretária me fez um desafio, onde ela disse, vereadora, então me ajude, vamos arrumar pediatras. E eu disse a ela que eu iria estar indo até alguns lugares que eu sei, que eu conheço. Um deles é Mineiros, provavelmente logo eu estarei dando um pulo a Mineiros. E eu convido aqui os internautas, convido aqui a turma do Face, vamos postar nos Faces de Chapadão do Sul, quem quiser pode compartilhar do meu. Contrata-se para pediatra para Chapadão do Sul. Salário mínimo, R$52 mil. Já que estamos pagando isso para a Cristiana, eu acho que esse seria o nosso salário que poderíamos estar oferecendo, para que dessa forma consigamos montar uma corrente e trazer para cá pediatras. Mas como eu dizia, não está ruim só de pediatra, está ruim também de ginecologista. No presente momento, o único ginecologista que está atendendo a cidade é o doutor Lisandro, que vem a cada 15 dias, atende aí a cada 15 dias de quarta, quinta e sexta-feira, tem que atender os ESFs e tem que atender também o hospital. E como ele acaba priorizando as gestantes, acaba que as outras cirurgias ficam deixadas de lado. Uma prova disso é a Rosângela, uma conhecida minha, que está entrando com um processo no fórum, solicitando a cirurgia dela. Essa moça que eu estou falando, ela precisa retirar o útero. Ela já está esperando desde o ano passado, aí ela me ligou, eu acabei intercedendo por ela. Me parece que ela, na época, havia conversado até mesmo com a vereadora Tânia também, pedindo ajuda. A mulher, ela é irmã do Dedinho. Então, eu acho que aqui todos conhecem, ela trabalha no presente momento lá no restaurante italiano. Eu sei que depois que eu intervi por ela e liguei e fui atrás, a cirurgia dela foi marcada para o dia 20 de março. Isso era início do mês de março. Ela ficou toda feliz, dona Zilda, porque sabia o dia da cirurgia. 2 dias antes ligaram desmarcando porque o doutor Lisandro não conseguiria realizar. Depois disso, ela já tentou marcar várias vezes, retirada do útero. Ela tem problema de hemorragia, mioma, um mundaréu de coisa. Resultado, ela ainda está aí tentando, aguardando, pedindo, procurando para fazer essa cirurgia. Então, se aconselhou comigo e eu disse a ela, como é saúde, antes que você morra, vá até o Ministério Público e acione a Defensoria, a Promotoria, sei lá Deus quem, para que você consiga realizar a sua cirurgia. Só que aí eu fico assim um tanto quanto admirada, porque nós temos mais ginecologista na cidade. Temos na cidade, não temos no hospital. E um deles é o doutor Fernando, que eu acho que todos aqui conhecem. Ele me parece que teve um problema, um desentendimento com a secretária de saúde. E sabedor ele que ela é evangélica, ele foi até ela e pediu perdão
pela falta que ele tinha cometido com ela, de tê-la até mesmo discutido no momento de nervosismo e tê-la afrontado. Pasme a senhora, eu acredito que ele não foi perdoado, porque o contrato dele foi cortado, até hoje não foi refeito, e a população, dona Zilda, que está, Deus dará. Certo? Temos então um ginecologista, mas não temos, não pode ser, eu acho que o doutor Fernando. Vamos ter que importar um ginecologista de fora. O hospital municipal também está sem anestesista, vereadora Rosemary. Mas nós temos anestesista na cidade. A doutora Sônia, que todos conhecem, é anestesista. Mas talvez ela tenha o pecado de ser esposa do doutor Fernando. Então também não pode ser contratada. Então eu acho que nesse momento nós estamos olhando para o nosso umbigo, aquilo que é pessoal, e não estamos olhando para o pessoal. A população da cidade que está, a Deus dará, à mercê, sem ginecologista. Eu só não consigo entender o seguinte, nos governos passados, tanto o doutor Fernando quanto outros médicos, até mesmo a doutora Sônia, eles serviam para atender a população. Hoje eles não servem mais. Então estamos com uma crise faltando médicos e estamos descartando médicos. E não venham me dizer que as cubanas vão resolver, porque não irão. Elas trabalham somente com a prevenção. De repente, um útero que já está, me perdoe o palavreado, podre, não tem mais como prevenir. Tem que tirar. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu tirei o meu no dia 30 de maio de 2012. Fiz de tudo para não retirar. Mas estava cheio de miomas, mini miomas, hemorragia, e o doutor me disse assim, a senhora quer deixar isso aí tudo, para daqui uns dias a senhora estar com câncer? Porque o caminho é esse, dona Sônia. Naquele momento, dona Zilda, se ele quisesse me anestesiar ali e cortar e tirar ali mesmo, eu tinha deixado. Só que eu, graças a Deus, tenho plano de saúde. Então eu fiz a minha cirurgia, fui muito bem atendida em Mineiros, no estado de Goiás. É cansativo a gente ficar falando de saúde. É cansativo a gente ficar falando... Cede uma palavra. Pois não, seu Alírio, por favor. Eu gostaria também aqui de falar a respeito dos postos de saúde, onde eu visitei nessa semana, que há uma reclamação total a respeito Graças a Deus não sou só eu, seu Alírio, por favor. A respeito de falta de médico pediatra, principalmente. Eu encontrei 3 mães hoje num posto de saúde que... eu acho que não me conheciam, né? E eu me fiz meio de bobo lá para não me apresentar para elas, né? Uhum. Aí alguém soprou para elas que eu era vereador, e naquele momento eu já estava indo pelos fundos do posto para ver alguma coisa. As mães, uma delas veio atrás de mim. Ela falou, e daí, você que é vereador, não vai fazer nada? Eu falei, a senhora mora há muito tempo aqui, 6 anos eu moro aqui na cidade, e eu preciso de um pediatra. E não tinha. E eu falei, olha, vamos falar aí com a chefe do posto para que ela possa encaminhar você para um pediatra, então. Aí houve uma reclamação total ali dos funcionários, todos que trabalhavam ali no posto de saúde. E a gente ficou assim, um pouco chateado com essa situação. Eu sei que é difícil, não estou aqui dizendo que é fácil, não estou aqui dizendo que entra outro lá e resolve o problema. Mas eu acho que a atenção para essas pessoas que estão doentes tem que ser Eu estive na sexta-feira em Campo Grande, só para comentar, e pedi uma carona para o ônibus da prefeitura para vir embora. Nessa minha fala, hoje, eu acredito que eu não vou mais pegar carona. Mas tudo bem. Marcaram uma consulta às 8h da noite. E essa consulta, lá que eu fui ver, é uma mulher, eles chamam ali eu vi uma atenção bem boa do médico. Ele chama os mais velhos. Ele chama os que estão mais com problema ali. Como a pessoa de Chapadão, ela era uma mulher nova, ficou por último.
e foi atendido às 9h30 da noite. Enquanto isso, todos aqueles que estavam para vir embora, estavam desde as 4h30 dentro do ônibus. Esperando. Então, é um desencontro. Muitas vezes, são problemas que acontecem momentaneamente. Então, a gente tem que ver isso, porque a maioria são pessoas idosas que vão nesse ônibus. Que deveria fazer um acordo, então, bom, vai atender às 8h, eu vou carregar as pessoas lá no como é que é, lá onde é que as pessoas ficam, às 7h, para não ficar muito tempo no ônibus. E o alemão, que é o motorista, preocupado com isso, sabe? Mas como ele lida toda semana com isso, ele já aprendeu que é assim mesmo que funciona. E eu gostaria também que se pudesse ver alguma coisa a respeito disso. Agradeço a sua participação e peço que faça parte do meu pronunciamento. Eu sei, seu Alírio, que essa situação nossa é complicada, bastante complicada. E eu acho que as pessoas, já que na gestão passada a grande reclamação era saúde, esperavam demais da saúde. E, infelizmente, nós temos o prefeito, Dr. Luiz Felipe, que é médico. Quando eu digo infelizmente, é na frase que eu vou dizer agora, que ao invés de optar como prioridade do seu governo a saúde, ele optou pela educação. E isso é uma coisa que me deixa bastante triste, porque a educação, eu volto a dizer, com o trabalho que já vinha sendo feito nela há anos e anos atrás, ela conseguiria se manter como segunda prioridade e não como primeira. E eu quero deixar aqui bem claro que nesta minha fala, eu não estou falando, não estou reclamando dos meus colegas funcionários públicos que trabalham no hospital ou que trabalham nos postos de saúde. Quando a gente conversa, vereadora, com esse pessoal, eles estão chateados, eles estão revoltados com as condições de trabalho deles e com esse tipo de situação. Porque eles já vieram de governos passados e eles não estão muito acostumados a lidar com esse tipo de situação. E muitas vezes os pais, as mães, as pessoas que ali vão, acabam descarregando em cima deles a raiva, a frustração pela falta do profissional. Eles fazem, que nem o doutor Quaranta falou, aquilo que eles têm que fazer. Aquelas mulheres já haviam passado, todas elas, com os filhos e as pessoas que estavam ali pela pré-consulta, que é a primeira na mão das enfermeiras ali, da atendente que as atende, que mede a febre, a pressão, ou isso ou aquilo. Só que elas não têm como impor ou como mandar que o médico as atenda. Então, o médico é que determina, comece a chamar a partir de agora. Só que essas pessoas, eu constatei isso, todas elas já tinham feito as suas pré-consultas, já estavam aguardando. Ou seja, a parte dos funcionários públicos municipais do hospital, assim como eu já verifiquei em postos, elas fazem. O problema é quem realmente tem que atender, começar a atender. E caso venham me dizer que a doutora Letícia começou a atender só depois das 8, porque antes ela tinha que passar nos quartos, eu também verifiquei, vereadora, tinha só 10 pessoas internadas, dona Zilda. Então, eu não acredito que para uma visita rápida, porque eu sei que são rápidas, porque nós já tivemos internado muitas vezes, uma médica leve 2 horas para fazer esse tipo de visita rapidamente nos quartos. Então, era o que eu tinha. Quando eu vou falar, eu me cerco de todas as informações. Era o que eu tinha para dizer. Boa noite, muito obrigada.